Então, todas as vezes, quando os meninos estavam aqui, que o pastor orou por eles, falando da viagem, como e que Deus revelasse a eles o propósito e o chamado de cada um deles, como essas viagens, como essas missões em férias, como os intensivos e tudo aquilo que você participa na casa de Deus, Deus vai pontuando coisas na sua vida e vai te levando para o teu propósito. Então, a minha jornada com missões começou quando eu tinha esses 16 anos e desde lá para cá tem sido assim, até que chegou um ponto em que Deus me encurralou mesmo de verdade, quando eu tinha mais ou menos uns 19 para 20 anos de idade, e eu tinha a minha vida aqui toda planejada na minha cabeça, pensava em estudar administração, eu queria ser uma executiva, eu queria viajar ao mundo, eu queria fazer um monte de coisa, e Deus me paralisou e disse: Ok, você vai viajar ao mundo, mas não como você acha que é. Você vai viajar ao mundo de uma outra maneira, trabalhando nas nações e falando do Evangelho. E eu quero encorajar você a perguntar ao Senhor, se você ainda não sabe qual o seu propósito, mas se envolva nas coisas da igreja, se envolva na sua igreja local. Cada vez que você faz isso, você vai caminhando e apontando, Deus vai apontando o seu propósito, amém? Que o Senhor, nessa tarde, possa falar ao nosso coração, continuar falando aos nossos corações. E que a gente saia daqui nessa tarde não apenas com mais um conhecimento, mais informações a respeito de Deus, mas que o Senhor, através de tudo isso que nós estamos ouvindo, Ele possa transformar essas informações em algo que desça para o nosso espírito, para o nosso coração, e isso transforme a nossa vida e nos leve para o lugar aonde Deus assim nos quer. Amém? Gostaria que você fechasse mais uma vez os seus olhos e nós pudéssemos orar um pouco mais. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Obrigada pelo privilégio, Senhor, de estarmos juntos como igreja do Senhor. Obrigada, Senhor, porque esses dias o Senhor tem falado mais ainda aos nossos corações. E eu peço, Senhor, que nessa tarde o Senhor continue assim fazendo, usando a tua palavra, Senhor, para não apenas trazer conhecimento a teu respeito, mas conhecimento, Senhor, do teu coração, convicção dos teus propósitos para a nossa vida, convicção para a tua igreja, Senhor, para que a gente possa caminhar segundo a tua vontade. E é no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e pedimos ao teu doce e Santo Espírito, que é aquele que nos ensina todas as coisas que precisamos aprender da tua parte, aquele que nos revela Jesus, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Te pedimos para o teu Espírito vir e nos ensinar nessa tarde. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Por gentileza, abram suas Bíblias, aqueles que abrem a Bíblia ou aqueles que abrem o celular, ou que acompanham aqui. A carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. E no Congresso de Missões, da Conferência de Missões desse ano, nós estamos trabalhando sobre gratidão. E ontem, quando eu ouvi o pastor Nonato pregando sobre essa gratidão, ele disse algumas coisas que eu vou falar hoje no meu sermão, sobre obediência, sobre amor. E eu quero conversar um pouco com os irmãos a respeito desse tema, a gratidão, mas a gratidão no reino de Deus, a gratidão a Deus, a gratidão a tudo aquilo que Deus tem movido nesses 20 anos que nós temos seguido como igreja. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? E eu quero me ater apenas à última parte, a parte B desse versículo, que diz que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o vosso trabalho
não é vão. Então, para que os irmãos possam compreender o que tem a ver esse versículo com aquilo que a gente vai falar, que é sobre gratidão. E esse capítulo 15 todo, só contextualizando, o capítulo 15 todo da carta de Coríntios, de Paulo, a essa igreja, que foi uma igreja que deu um pouquinho de trabalho para o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre a ressurreição. Ele vem falando sobre, ele vem defendendo a ressurreição. Por quê? Havia na igreja de Corinto falsos ensinos de que a ressurreição de Jesus não havia acontecido, de que talvez era algo que não literalmente tivesse acontecido. E Paulo vem escrevendo, defendendo a doutrina da ressurreição, vem conversando com a igreja, trabalhando sobre isso, todo esse capítulo 15. E no último versículo, que é o versículo 58, é como se Paulo tivesse feito um desenho disso, e ele vem fechando esse capítulo com o versículo 58, dizendo: olha, porque a ressurreição, ela é real, vivam firmes, perseverem no Senhor, perseverem no serviço ao Senhor, não desanimem, pois tudo que é feito para Cristo e em Cristo tem recompensa eterna e nunca será vão. Então, Paulo fecha esse capítulo 15, fecha isso com essa implicação. Olha, irmãos, se você ler todo o capítulo 15, você vai perceber isso. Paulo fazendo essa defesa da fé, se não houvesse ressurreição, não haveria fé, a nossa fé teria sido em vão. Mas porque Cristo ressuscitou, nós vamos permanecer firmes, inabaláveis, vamos continuar trabalhando, vamos continuar servindo, trabalhando em prol do reino de Deus, porque nada disso será em vão. Então, a gratidão, meus irmãos, a gratidão do reino de Deus. A gratidão é um dos sinais mais profundos de um coração que reconhece a bondade de Deus e o valor daquilo que as outras pessoas fazem para Deus ou fazem para o reino de Deus. E Paulo, a escrever essa carta aos Coríntios, nos lembra e lembra a igreja de Corinto que todo o esforço que a igreja estava fazendo em permanecer, em continuar servindo, nunca seria inútil. Teria uma recompensa eterna. Então, Paulo vem animando a igreja de Corinto a permanecer. Ele vem trabalhando isso o capítulo inteiro. E no 58, como eu disse, ele vem com a prática de tudo aquilo que ele escreveu. E eu quero conversar algumas coisas com os irmãos nessa tarde. Na verdade, 4 tópicos que eu separei. E um deles é, como a gente está falando de gratidão, é a gratidão, em primeiro lugar, a Deus. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. E a gratidão do reino de Deus começa com a gratidão a Deus. A gratidão a Deus que é a fonte de toda bênção. Tudo começa em Deus. Tudo começa com a vida que Ele nos deu, com a salvação que Ele nos deu, com a esperança que nós temos em Cristo Jesus, com a esperança da eternidade. A verdadeira gratidão reconhece que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. A verdadeira gratidão a Deus faz com que nós tenhamos uma fonte de adoração a Ele por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele é e por tudo que Ele ainda vai fazer. E saber que sem Ele, que é a nossa fonte de todas as bênçãos, nós não podemos fazer nada. Quem nos assegura isso? João, na sua carta, no capítulo 15, o versículo 5, e diz: sem Ele, sem mim, nada vocês podem fazer. Jesus disse isso. E é dele que nós recebemos essa força para sermos firmes, para sermos constantes, inabaláveis na obra do Senhor. Vem dele todo o encorajamento que nós recebemos, vem dele toda a alegria que nós temos, vem dele tudo aquilo que nós fazemos para ele. Vem dele. Vem dele a certeza de que o que nós estamos fazendo foi ele que colocou no nosso coração. Essa gratidão que nós temos que entender que é do Senhor que vem. Essa fonte de bênção, tudo aquilo que nós podemos fazer para Deus, vem dele. Foi ele que plantou no nosso coração. Foi ele que revelou isso a nós através de Cristo Jesus. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E se eu pensar na aplicação desse texto de Deus como a minha fonte de maior bênção,
Como é que eu posso fazer isso diariamente na minha vida? Cultivar um coração agradecido todos os dias. Irmãos, isso é um exercício diário. Cultivar um coração grato a Deus é um exercício de todos os dias, porque é muito fácil a gente reclamar de algumas coisas. É muito fácil a gente estar insatisfeito com coisas. E é mais difícil você cultivar um coração agradecido. E esse é o nosso exercício, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão, saber que cultivar um coração grato e praticar, a prática disso é abrir os nossos olhos e percebermos tudo aquilo que nós já temos recebido do Senhor sem a gente merecer. Essa prática da gratidão. E eu lembro, quando eu estava escrevendo sobre isso, vou contar algumas coisas da minha jornada, de coisas que Deus trabalhou na minha vida. E esse foi um exemplo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, porque foi tão forte e que eu peço para Deus para que eu nunca esqueça disso. Um dia, quando eu e a pastora Vanderlene e o pastor Ronaldo, nós morávamos em Marabá. E eu tinha vindo de Moçambique e o pastor tinha me convidado para ir trabalhar lá em Marabá com os pastores Ronaldo e pastora Vanderlene, lá na fundação da igreja. E trabalhando lá naquele lugar, eu lembro que acho que já tinha mais ou menos um ano, e eu lembro que uma tarde, era uma quarta-feira, lá na fundação é uma ladeira, né, bem grande assim para você chegar. Você desce alto, desce do ônibus e desce aquela ladeira e já era a hora de vir para casa, e eram mais ou menos, acho que umas 2 horas, e aquele sol, um para cada um. E eu vinha subindo aquela ladeira com uma mochila pesada nas costas, um sol grande subindo aquela ladeira, e eu vinha conversando com Deus. E eu vinha muito conversando com Deus e falando para Ele das minhas dificuldades, como se Deus não soubesse. E eu vinha conversando com Ele, falando: olha, Senhor, o Senhor sabe disso e disso. E eu vim o caminho inteiro conversando com Deus. E eu lembro que quando eu cheguei na porta de casa, que eu tirei a chave para abrir o portão, que eu cessei aqueles pensamentos e a minha conversa, na verdade, o meu monólogo com o Senhor. Eu ouvi fortemente uma voz no meu coração que me sussurrou uma coisa bem interessante. Disse-me assim: a sua insatisfação está gerando em você um coração cheio de murmuração. E eu me envergonhei diante do Senhor. E isso é tão forte para mim que até hoje, quando eu penso nisso, eu choro. E aquilo foi um choque para mim. Eu ouvi isso tão claro dentro de mim, tão claro. A sua insatisfação está gerando em você um coração cheio de murmuração. Ao contrário, a sua gratidão gerará em você um coração cheio de adoração. E eu ouvi aquilo, e eu lembro que eu abri aquele portão, eu subi aquelas escadas, e eu fui para o meu quarto, e eu fui muito envergonhada com o Senhor, por conta daquilo que eu tinha conversado com Ele. Mas o Senhor começou a trabalhar na minha vida sobre cultivar diariamente um coração grato a Deus. Nas pequenas coisas, naquilo que eu acho que foi algo simples, mas que nós precisamos agradecer ao Senhor, porque Ele é a nossa fonte de toda bênção. É dele que vem tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, porque nele o nosso serviço nunca será em vão. Nunca será em vão. Tudo que nós fazemos por Ele e para Ele sempre terá uma utilidade no reino de Deus. Sempre terá uma utilidade no reino de Deus. A segunda coisa que nós precisamos, que eu estava pensando
nesses 20 anos e 20 anos de missões de Nova Aliança, além da gratidão ao Senhor, que é a fonte de todas as nossas bênçãos, é a gratidão aos nossos mantenedores. É a gratidão a Deus por aqueles que Deus tem levantado para sustentar a obra missionária. Gratidão aos mantenedores que são aqueles que sustentam a obra missionária. A obra de Deus avança porque homens e mulheres de Deus, homens generosos, investem financeiramente no reino de Deus. E assim nós podemos ver o reino de Deus avançando. Podemos ver o reino de Deus, como diz o pastor Nonato, não há portas fechadas para o evangelho. Mas para o evangelho chegar, por exemplo, na Coreia do Norte, nós precisamos de homens e mulheres de Deus, como disse a pastora Saboia ontem na sua oração, que não mantêm os seus olhos fixos nas coisas dessa terra, mas que olham para o céu, que olham para Deus e que recebem de lá essa fonte de bênção, que recebem de lá o propósito pelo qual Deus tem te dado recursos financeiros. A gratidão àqueles que têm decidido entender que tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre cada um de vocês, não fica só em nós, mas que ele precisa transbordar na vida de outras pessoas. A sua oferta pode ser grande, pode ser pequena, você pode considerar ela como você quiser. Mas nunca esqueça que ela sempre vai ser um ato de fé, amor e obediência. Sempre vai ser um ato de fé, amor e obediência. A sua obediência que mantém igrejas, projetos, missionários, quer sejam aqui no Brasil, quer seja fora do Brasil. São elas que vão manter, além das suas orações, são os seus recursos financeiros que mantêm homens e mulheres de Deus que decidiram viver o reino de Deus integralmente. São as nossas ofertas, são as nossas contribuições que mantêm os projetos e os propósitos de Deus ativos em qualquer lugar desse planeta. E o Senhor conta com cada um de nós. Então, sempre olhe para a sua oferta como um ato de fé, um ato de amor e um ato de obediência. Cada vez que você envia uma oferta, que você contribui com um projeto, que você investe em missões, quer seja em um missionário, num projeto missionário, na base missionária, na vida desses meninos que vão viajar, cada vez que você faz isso, você contribui para a expansão do reino de Deus, para que pessoas que talvez você nunca saiba quem são, possam ouvir a respeito de salvação, porque você um dia entendeu que aquilo que Deus colocou na sua mão faz parte da expansão do reino de Deus. Faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Porque lembre-se de uma coisa, meus irmãos, no Senhor, o seu serviço nunca será em vão. Em Deus, tudo aquilo que você fizer jamais ficará inútil. Sempre terá uma utilidade no reino de Deus. Sempre terá algo que Deus vai usar para que você possa participar da expansão do reino de Deus. Amém? E eu quero que você saia daqui com essas aplicações pessoais na sua vida. Não apenas que você entenda, ai, Deus é a fonte da minha bênção. Ah, como é bom que Deus tem derramado recursos na minha vida e eu posso contribuir esporadicamente uma vez ou outra. Não, meus irmãos. Essa nossa consciência do reino de Deus, a consciência que nós temos de que todos nós somos ministros de Deus. Eu sempre falo, olha, aqui está cheio de missionários, quer seja você atravessando a rua da sua casa, quer seja dentro da sua casa, quer seja na frente da sua casa. Todos nós temos esse ID do Senhor. E essa consciência que nós temos não é apenas para uma conferência missionária, não é apenas para um evento onde alguém vai falar sobre missões. É essa consciência diária
que nós temos que ter de que o Senhor me salvou para um propósito e Ele é só ainda não me levou para a sua glória, porque eu ainda tenho um propósito a cumprir. Porque Deus ainda tem algo que plantou no meu coração e que eu vim a essa terra especificamente para cumprir esse propósito. Aplicação dessas verdades do Senhor na nossa vida, elas precisam ser diariamente. E eu preciso pedir ao Espírito Santo de Deus que me lembre de todas essas coisas. Amém? A próxima coisa o próximo tópico é gratidão aos intercessores, a força invisível da igreja. A força invisível da igreja. Paulo constantemente pedia oração por ele. A carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, Paulo escreve uma frase lá dizendo assim: irmãos, orem por nós. Paulo vai dizer: irmãos, orem por nós. A igreja precisa de intercessores. O reino de Deus precisa de intercessores. A obra missionária precisa de intercessores. Os intercessores são aqueles que batalham, que oram, que guerreiam invisivelmente contra as forças do mal. Talvez, meus irmãos, talvez você que é um intercessor, que está aqui de uma nação, de um missionário, de um projeto específico, de pastores específicos, talvez o seu nome nunca seja citado, ou talvez você não venha aqui nenhuma vez no púlpito falar sobre isso, mas eu quero lembrar você de uma coisa, que o seu joelho dobrado, que a sua oração de madrugada, que onde quer que você esteja, que Deus te impele a orar por alguém, no Senhor ela não será vão. Em Deus ela nunca vai ser vã. Nunca será vã, nunca, 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 nunca. São as orações de cada um dos intercessores da igreja de Cristo que ora, que intercede, que mantém igrejas em pé, pastores, líderes, missionários. São os intercessores que recebem do Senhor uma palavra específica para alguém e que naquele dia especificamente aquela pessoa é animada por causa da sua oração. E se você está aqui e você ainda não é um intercessor ou de alguma nação ou de missionários específicos, eu digo a vocês, meus irmãos, não percam esse privilégio de ser um intercessor, de ser alguém que Deus usa para trazer do céu aquilo que ele deseja naquele momento. E isso é tão real, meus irmãos. Eu lembro que quando eu tive Covid, e foi uma semana muito, muito difícil, que eu tive muitas dores, eu não conseguia levantar da cama, mas teve um dia especificamente que eu não tinha dormido a noite inteira. E eu tinha sentido muitas dores, estava muito difícil aquele dia. E eu lembro que era de tarde na Polônia e a pastora Vera, a irmã, a pastora do CCC, que eu digo para ela, a pastora do CCC. E eu lembro que era de tarde e eu estava deitada. E era de manhã aqui no Brasil. E a Vera me ligou. E quando a Vera me ligou, quando eu vi o nome da Vera no meu telefone, deu aquele sopro dentro do meu coração. E a Vera me disse algo. Ela disse assim: Elisângela, eu estou entrando aqui na igreja. E quando eu abri a porta daqui da minha sala, a primeira coisa que o Senhor soprou no meu coração foi: ore pela Elisângela. E eu comecei a chorar. Eu disse: Vera, eu tive uma noite muito difícil. E eu sei que Deus levantou você para orar por mim, porque esses dias têm sido difíceis por conta do Covid. E naquele dia, a Vera orou por mim, declarou a cura do Senhor, mas muito mais do que isso, a Vera me animou. A Vera, ela como intercessora, era como se na boca da Vera eu tivesse ouvindo Jesus falar: eu sei o que você tem, eu sei o que você está passando, eu não estou alheio ao seu problema de saúde. Por isso eu enviei a Vera para orar por você, porque esse é o meu cuidado contigo hoje. Vocês entendem?
a dimensão do que é isso, de você estar longe da sua família. E na época do Covid, a gente estava morando nas montanhas. E o missionário Luciano e o Lucas, e eu estava num quarto isolada sozinha para que os meninos não pudessem contrair o vírus. Então o Luciano ia, me passava as coisas pela porta e às vezes eu saía do quarto só para andar um pouco, mas sem contato com eles. E o intercessor ouvir de Deus e ligar para você. É como se eu tivesse visto Jesus pessoalmente, me encorajando a continuar. E eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa tarde, a continuar orando, intercedendo, buscando do Senhor, trabalhando em prol dos missionários, orando por eles. Lembrem-se, irmãos, no Senhor, nenhuma oração sua é em vão. No Senhor, o seu serviço jamais ficará inútil. Jamais. A sua oração sempre será ouvida. Sempre será ouvida. Pode ter certeza que a sua oração, intercessor, intercessora, animará um missionário, um pastor, uma igreja, destravará coisas no mundo espiritual, porque os intercessores estão orando, se dedicando, clamando ao Senhor. No Senhor, meu irmão, minha irmã, o seu trabalho, o seu serviço, a sua oferta, a sua oração jamais será em vão. Jamais ficará sem destino, ficará sem propósito. Amém? Glória a Deus, vocês entendem isso? Meus irmãos, eu não quero passar nessa tarde apenas uma informação corriqueira. Eu quero que a igreja do Senhor entenda a real dimensão do que é você orar por missionários, do que é você interceder por uma nação, do que é você se pôr de joelhos e receber do Senhor uma direção clara para que algo seja modificado no lugar para onde você está direcionando a sua oração. Isso é muito poderoso, meu irmão. Isso é muito poderoso. E nós que estamos na ponta de lá, percebemos isso, sentimos essa oração, entendemos que há pessoas que oram por nós e que fortalecem a nossa fé, nos encorajam a continuar trabalhando, a continuar servindo. A importância de você ser alguém que ora, alguém que intercede, que contribui. Aleluia. E por fim, meus irmãos, a gratidão aos missionários. Nesses 20 anos que nós temos como Nova Aliança, quantos missionários, quer sejam missionários de tempo integral, ou missionários que vão por um ano, 2 anos, ou que fazem missão de férias, a gratidão ao Senhor por todos esses que Deus tem levantado e que têm obedecido ao Senhor nesse tempo, e que têm ido aos lugares que talvez alguns de vocês nunca pisarão, mas que a sua oração, a sua contribuição faz parte dessa expansão e você chegará lá, vai chegar lá também. Porque cada missionário, cada pessoa que está no campo é uma extensão dessa igreja, é um braço dessa igreja que chegou em um lugar como um povo que tem vários tentáculos. E você faz parte disso. A igreja de Cristo é esse braço que chega em lugares onde muitos não chegariam, mas a igreja do Senhor está chegando por causa de famílias que têm ido, homens e mulheres de Deus que têm entendido no Senhor o seu propósito, o seu chamado, e eles têm chegado lá. A esses missionários que têm dedicado a sua vida, a você que está aqui, que talvez tenha participado de uma missão, quer seja integral ou não, a esses que com obediência, fé e amor têm obedecido o ID de Cristo, a grande comissão. A esses que nos dão exemplos diariamente de constância na obra do Senhor. E de que nos ensinam de que eu também preciso ter essa constância no reino de Deus, na obra do Senhor.
Então eu quero corajar nessa tarde, meu irmão, você, a igreja de Cristo, a continuar apoiando um missionário, a continuar apoiando pastores que estão no campo, líderes que estão no campo, que estão longe ou perto. Que você seja aquele como a pastora Vera que foi usada naquele dia. Isso é só um pequeno exemplo das coisas que eu tenho vivido no campo. Isso é só uma pequeníssima porção daquilo que Deus tem feito usando intercessores na minha vida e na vida de tantos outros missionários. E eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã. Não se sinta pequeno diante da grande obra de Deus. Nós somos aquele que Deus vai usar. Eu quero encorajar você a continuar orando, a continuar contribuindo. E nessa noite, se você ora por alguém, se você tem uma igreja, uma nação, quando você chegar na sua casa, ligue para esse missionário, envie uma mensagem para ele, mande uma oferta, um presente. Se faça presente mesmo estando longe, para que ele se sinta abraçado, encorajado, sabendo que essa ligação, isso que você está fazendo nessa noite, é o próprio Senhor que está trabalhando na sua vida e na vida dele. Continue a encorajar os missionários, continue a encorajar homens e mulheres de Deus nessa noite. A, a gratidão a Deus, aos mantenedores, aos missionários, aos mantenedores, elas renovam as nossas forças, renovam a força de alguém que está no campo. Se você conhece algum missionário, algum pastor, alguém que seja que um dia já contribuiu com o seu próprio crescimento cristão, seja grato a ele. E deixe ele saber disso, que você é grato a ele, porque isso renova as forças dele. Isso o encoraja a continuar, o encoraja e o anima a continuar fazendo o trabalho no reino de Deus. No nome de Jesus, meus irmãos, que nessa tarde a gente não tenha apenas um pouco mais de conhecimento, mas que a gente realmente use a chave da gratidão a Deus por todas essas coisas que eu falei nesse momento. E que isso crie em nós uma convicção diária e seja um exercício diário. A gratidão é uma chave espiritual que nos mantém firmes na obra do Senhor e que nos enche de humildade, porque nós sabemos que não somos nós que fazemos, mas que é o próprio Senhor. Quando eu sou grato também aos ofertantes e eu, como missionária nessa tarde, sou grata a Deus por isso. Grata ao Senhor, grata aos ofertantes que nos ensinam a valorizar os recursos que o Senhor tem enviado para o campo missionário. A gratidão aos intercessores que nos lembram a importância da oração na obra missionária, a importância da oração no corpo de Cristo. A gratidão àqueles que vão porque eles nos inspiram a viver missões diariamente. E ser missionário, irmãos, viver missões não é uma coisa utópica, algo que eu vivo longe. Ai, como é lindo ver o irmão indo, ver as famílias se mobilizando. Não, irmão, isso tem que ser assim, olha, pertinho da gente. Porque nós somos corpo de Cristo, nós somos família de Deus. E isso não pode ser uma coisa distante de nós. Tem que ser algo perto de nós que floresça em nós. Como disse o missionário Wagner, que seja essa consciência que nós temos diariamente do que é ser corpo de Cristo e a obra missionária. E o meu desafio nessa tarde para você é que você cultive diariamente um coração grato. Seja abundante em gratidão, porque no Senhor a sua oferta, a sua intercessão, nada que você faz será em vão ou ficará inútil no reino de Cristo. Absolutamente nada. E Deus tem nos enchido disso. E não apenas nós, missionários, mas a igreja, o corpo de Cristo. Porque Cristo ressuscitou, nós temos a esperança de eternidade. E não apenas em nós. Nós temos que transbordar essa esperança. Se Cristo ressuscitou, a minha vida tem sentido.
Porque Cristo ressuscitou, o meu serviço tem propósito. Porque Cristo ressuscitou, o meu futuro é garantido. Eu vou repetir mais uma vez essa frase. Porque Cristo ressuscitou, a minha vida tem sentido. Porque Cristo ressuscitou, o meu serviço tem propósito. Porque Cristo ressuscitou, o meu futuro é garantido. O meu futuro é garantido. E a minha oração, gostaria que os irmãos ficassem em pé, por gentileza.